Curta o vídeo e compartilhe, se inscreva no canal e vamos começar. Esse relato aconteceu comigo no início de 2023. Eu comecei a ter sonhos estranhos, onde eu caminhava por uma praça bem grande e bonita. Ela era bem arborizada e tudo era feito com algum tipo de pedra branca. O sol estava bem gostoso no sonho. Eu sentia uma sensação quase como se ele estivesse na realidade. Me passava uma sensação de paz e tranquilidade. Sentei no banco e comecei a olhar para a paisagem. Eu avistei uma grande construção no meio da praça. Levantei do banco e fui caminhando em direção àquela construção, onde eu me sentia cada vez mais em paz a cada passo mais perto da construção. Depois de andar por um tempo, cheguei perto dela. E era linda. Parecia uma daquelas igrejas antigas, no estilo gótico. Depois eu pesquisei mais sobre e descobri que esse era o nome. Parecia com a Catedral de Burgos, na Espanha, só que uma versão muito maior. Eu estava bobo com aquela construção quando vi uma figura de uma pessoa brilhando, bem em frente à construção. Curioso, eu fui lá ver o que era. E cada vez que eu chegava mais perto, uma luz que permeava a pessoa começava a aumentar. Quando eu estava quase vendo a pessoa, eu acordei. Esse sonho foi se repetindo por semanas, e cada vez eu chegava mais perto de ver a aparência daquela pessoa, eu acordava. Mas eu consegui ver alguns detalhes. Eu sei que aquela pessoa tinha asas e uma auréola como um anjo. E também tinha roupas douradas e lindas, mas nunca cheguei a ver o rosto. Algum tempo se passou e eu segui com a minha rotina. Algum tempo se passou e eu lembrei daqueles sonhos estranhos que eu estava tendo. Relevei, pensando que eram só sonhos estranhos. Pouco tempo depois, naquela mesma semana, eu tive o sonho novamente, mas dessa vez tinha algo muito estranho. Toda aquela praça enorme se transformou numa pequena praça de esquina, muito velha e cheia de lixo. Toda aquela luz radiante que tinha do sol parecia que tinha sumido. Estava tudo num tom de azul muito escuro. A pracinha tinha algumas árvores retorcidas e sem folhas, mas a figura ainda estava lá, de costas, como sempre. Eu me sentia atraído a ir ver como era a aparência daquele ser, já que a luz não estava lá. Eu cheguei cada vez mais perto, e a aparência dele começou a mudar. As asas, que antes eram lindas e de penas brancas, começaram a ter a aparência de mãos grotescas, com centenas de dedos que formavam algo parecido com uma asa. As roupas, que antes eram douradas e lindas, viraram algo como um pano velho e rasgado, que pingava alguma coisa parecida com um piche no chão. A auréola ainda estava lá, mas parecia deformada. Antes era feita de luz, agora era feita de carne, como se fosse um tumor ou algo assim. Mas por algum motivo eu ainda não sentia medo, e sentia atração de chegar e olhar o rosto daquela coisa. Era como se eu tivesse hipnotizado pela aparência daquilo. Eu cheguei cada vez mais perto, e aquilo pareceu me notar. Ele virou lentamente a cabeça para mim, e no lugar do rosto tinham duas mãos com dedos entrelaçados cobrindo o rosto. Era como se aquelas mãos fizessem parte do rosto em si. Elas se abriram, mostrando as palmas das mãos para a minha direção. E era horrível. Em cada dedo tinham olhos nas pontas, e no meio do rosto tinha um vazio que parecia infinito. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Fiquei paralisado olhando para aquele abismo. Algo em mim me dizia que aquilo poderia me destruir com um simples aceno, com o menor movimento. Mas ele, apesar da aparência bizarra, não passava um ar de violência. Era como se fosse um humano olhando para uma formiga andar no chão. Uma coisa completamente irrelevante que não valia o seu tempo, mas gerava curiosidade. Aquilo levantou a mão em minha direção e eu acordei, repentinamente, como se eu tivesse em queda livre. Dei um pulo na cama. Quando acordei, meu coração estava quase saindo do peito. Eu estava suado, me senti como se tivesse corrido uma maratona. Mas de uma coisa eu sei: aquela coisa não era um anjo.
Muito tempo se passou, foram quase 6 meses ou 7, e isso voltou a me assombrar. Mas dessa vez, não em sonhos. Eu e minha família resolvemos ir num restaurante na nossa cidade, numa noite de sexta-feira. A gente estava de carro indo para o restaurante e pegamos trânsito como sempre em São Paulo. Hoje tem fila até para pegar fila. Não seria diferente com o trânsito. Foi uma noite muito agradável. Comemos e nos divertimos. Mas até aí, nada de estranho. O estranho mesmo foi na hora de ir para casa. Por algum motivo, a gente resolveu não ir pela avenida e cortar caminho pelos bairros para evitar o trânsito. Era um caminho que nunca fizemos antes. Mas por que não tentar um caminho novo, né? Vai que a gente encontra um bom quarto-caminho para o futuro. Fomos indo de rua em rua, em direção à nossa casa, quando a gente fez uma curva. E o que eu vi me deu um gelo na espinha, só de lembrar já tive outro. A Praça dos Sonhos estava lá, acabada, suja, com aquelas árvores mortas retorcidas. Mas até aí eu pensei, não, pode ser qualquer outra praça de qualquer cidade do Brasil. Mas o que estava lá no meio dela me assombrou. Tinha uma estátua de um anjo. Uma pequena estátua de anjo de pedra, velha e suja. Eu, antes que estava fazendo piadas e rindo dentro do carro, fiquei em completo silêncio, extasiado pela visão aterrorizante daquela estátua. Até que minha família notou que algo estava estranho comigo. Quando perguntaram, eu só pedi pra gente continuar e chegar logo em casa. Chegando em casa, eu contei a situação. Eu tinha 13 anos e estava numa viagem para o interior. Era uma noite escura e fria no interior do Rio Grande do Sul. O céu estava claro e sem nuvens, e a lua iluminava o caminho enquanto a gente viajava para a casa da minha avó. O meu pai dirigia o nosso velho carro por um caminho de terra. Eu estava sentado no banco de trás e observava a paisagem do milharal enquanto passava pela janela. A estrada era cercada por esses milharais, de ponta a ponta, e parecia não ter fim. Minha mãe, no banco da frente, conversava com meu pai sobre alguma coisa que eles queriam arrumar na casa, enquanto meu irmão mais novo estava dormindo do meu lado. O clima estava bem tranquilo, quase tedioso até, e eu me perdia nos meus próprios pensamentos. De repente eu tive uma sensação estranha, como se algo estivesse me olhando. Decidi desviar o olhar da conversa dos meus familiares e fixar meu olho no milharal, de onde aquela sensação tinha vindo. Foi quando eu vi, no meio do milharal, entre as fileiras de milho alto, uma sombra gigantesca se movia. Eu não estava acreditando naquilo. Eu pisquei, tentei limpar meus olhos, achando que era só minha imaginação. Mas com certeza não era. Tava lá. Era um dinossauro. Não era um boneco, alguma coisa assim. Era literal um dinossauro andando no milharal. A criatura era gigante. O carro passou por ela e ela continuou lá, no canto do milharal. Eu gritei, chamando a atenção dos meus pais para olhar imediatamente para a janela. E eles gritaram, o que foi? Preocupados. E com a voz trêmula eu apontei para o milharal e falei, tem um dinossauro andando ali. Meus pais olharam em direção onde apontaram, mas tudo que viram foi o milho. O milho se agitando com o vento, sem nenhuma diferença dos outros 3 quilômetros que a gente estava andando por ele. Me disseram que era algum tipo de imaginação ou que eu precisasse dormir, mas definitivamente eu vi a imagem de um dinossauro naquele milharal. Quando chegamos na casa da minha avó, ela atendeu a gente com um sorriso caloroso e eu senti o cheiro de comida caseira. Eu mal podia me concentrar na refeição enquanto meus pais explicavam para minha avó o que estava acontecendo. Olhou para mim, deu um sorriso, mas depois ela deu um olhar como se soubesse o que eu tinha visto. Aquela noite ao me deitar eu não conseguia dormir. Meu encontro com aquela coisa era simplesmente inimaginável. Era ligação com algum tipo de passado distante, algum fantasma, eu não sei. Mas eu com certeza vi um dinossauro. Será que espíritos antigos podem retornar à Terra por algumas noites no ano? Dizem que às vezes, em noites de lua cheia, antigos espíritos que habitavam pela Terra aparecem para reviver o seu passado.
Se você gostou, se inscreva, curta para mais vídeos e te vejo na próxima. Viajante.